Pessoal, vamos lá, bom dia. Esse é o nosso primeiro encontro após a prova e, como de costume, a gente vai fazer o comentário da primeira verificação. Tirar possíveis dúvidas, consertar notas. A gente já tem 2 assuntos de imunologia que a gente vai comentar, vai trabalhar na próxima prova. Aliás, vai comentar após as próximas aulas, após esse comentário da prova. Não são assuntos que vão estar na prova, a gente vai tratar de assuntos sobre microbiologia prática na verificação, como eu prometi para vocês. Esses assuntos eu vou dar para vocês, que contemplam o plano de aula e ensino de vocês, e são 2 assuntos importantíssimos para dentro da área que vocês precisam ter como conhecimento. Tá? A primeira verificação, o objetivo principal era colocar aqui uma ideia organizada para vocês sobre o conhecimento da imunologia que nós trabalhamos. Então, a primeira coisa que eu perguntei, e que é essencial para vocês saberem, o que é um sistema imunológico. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber o que é um sistema imunológico para depois eu dar continuidade aos outros elementos que nós conversamos. Então, a pergunta era, o que é o sistema imunológico? Então, foi a primeira coisa que nós trabalhamos, é um grupo de elementos imunológicos que interagem entre si, objetivando a eliminação de antígenos. Então, o principal objetivo daqueles elementos que nós conversamos, dos órgãos linfóides, na produção e maturação de células, ou albergando essas células, das células em si, produzindo, cumprindo a sua função como fagocitose, degranulação, ou então com os elementos moleculares, como as proteínas do complemento e os anticorpos, o objetivo dele é eliminar o antígeno, aquela substância estranha que entrou no nosso sistema. Então, a correta é a letra D. A letra A não é correta, vamos ver porque as outras não são corretas. O sistema imunológico é um grupo de elementos vasculares que permeia o corpo? Não, isso aí faz parte do sistema circulatório que vocês ouvirão e será contemplado em outra disciplina. B. Grupo de elementos endócrinos que agem sobre órgãos específicos? Também não. Isso faz parte do sistema endócrino que vocês vão ver em outra disciplina. E nem falamos sobre isso. Bom dia. Elementos plásticos e teciduais responsáveis pelo reparo tecidual, essa não é a função do sistema imunológico. Pelo contrário, eu falei para vocês que o sistema imunológico, em determinadas situações, ele não vai ser o quê? Bom para o meu sistema, ele vai ser danoso para o meu tecido. Tá? Então, não é a letra C. A letra E, elementos celulares dos órgãos responsáveis pela integridade tecidual, também não. Nós não vimos nada disso em relação. Então, a correta aqui, que é o sistema imunológico, é a letra D. Grupo de elementos imunológicos que interagem entre si, objetivando a eliminação do antígeno. Isso é o básico do básico que a gente tem que saber. Tá? Então, o principal objetivo do sistema imunológico é isso. A questão número 2, então veja como eu tentei colocar na prova uma ideia sequencial. Primeiro, saber o que é o sistema imunológico, depois os elementos que compõem esse sistema imunológico. Então, quais são os principais elementos? E aí eu posso perguntar. Então, eu tenho que saber quais são os elementos, porque quando eu perguntar especificamente de um desses elementos, você sabe falar. Então, nós vimos que o sistema imunológico tem diversos elementos, mas nós comentamos os principais, que foram os celulares, os órgãos linfóides e os elementos moleculares, proteínas do complemento e anticorpos. Tá? Mas em determinado momento eu falei para vocês que eu tenho outros elementos que fazem parte do meu sistema imunológico. Muco, reflexo da tosse, pele, tá? Mas aqui eu estou pedindo os principais elementos. Só que eu estou pedindo os elementos moleculares, porque nós trabalhamos cada categoria dessa. E os elementos moleculares do sistema imunológico que nós falamos aqui são os anticorpos e as proteínas do complemento. Cada um desses cumprindo a sua funcionalidade específica e interagindo com os outros elementos. Tá? Letra A. Célula fagocítica e granulócitos. Esses dois são elementos do quê? Celulares. Né?
Então, células fagocíticas, como macrófago, célula dendrítica, e granulócitos, como, por exemplo, o mastócito, eles são células. Nós conversamos especificamente sobre isso. Então, não é correto. Linfócito B e leucócito polimórfico nuclear. Os dois também são células. O linfócito B, na categoria de linfócitos, e os leucócitos polimórficos nucleares são aquelas células que eu mostrei para vocês, são chamadas de glóbulos brancos e que têm um polimorfismo no núcleo, que inclusive nós vimos na aula prática. Então, não é um elemento molecular, é um elemento celular. Citocinas e órgãos linfóides. A citocina, vejam, quando eu falei para vocês de elementos moleculares, eu falei dos principais. Falei de proteínas de complemento e falei de anticorpos. Tem outros elementos moleculares? Tem. Então, as citocinas, as quimiocinas produzidas por células do sistema imunológico também são elementos. Lembra quando eu falei para vocês que em determinado momento a comunicação da célula ocorre através de contato ou a distância através da produção de determinadas substâncias? Então, citocinas é uma dessas substâncias que são produzidas pelas células para estimular uma outra célula à distância. E o exemplo que eu dei foi, por exemplo, eu estou aqui nessa região, imagina que isso aqui é um sistema, que é o ser humano, eu estou aqui nessa região, entrou um antígeno, um micro-organismo, milhares de micro-organismos. Eu, como macrófago que estou circulando neste ambiente tecidual, identifico que aquilo é o antígeno, entro em ação para cumprir a minha função como macrófago, que é o quê? Fagocitar, né? Fagocitar, processar, eliminar e apresentar. Mas tem milhares aqui, sozinho eu não vou conseguir, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou realizando a minha tarefa de fagocitose, eu produzo citocinas, eu produzo substâncias que eu vou lançar no meu líquido corpóreo, e agora o macrófago que está lá no outro tecido, está no outro ambiente, vai receber esse estímulo dessa substância e vai migrar em direção a essa região. Tá? Então, isso é forma de comunicação. A citocina também é uma substância molecular, uma proteína, que é lançada e que é produzida por essas células. Tá? O que inviabiliza essa questão é os órgãos linfóides, que eles não são elementos moleculares. Tá certo? Eu não sei se eu falei para vocês em relação a como essas células migram em direção, então eles migram em direção a um gradiente de concentração daquela substância produzida. Então, se eu sou macrófago e estou produzindo citocina, onde é que está a citocina produzida? Onde é que ela está em grande quantidade? Aqui próximo de quem está produzindo ou distante? Onde é que ela está mais próxima? Eu sou macrófago, eu estou produzindo aqui 15 moléculas de citocinas aqui dessa região. E aí começou a cair na corrente sanguínea, tem uma molécula lá distante. Onde é que está mais concentrada essas citocinas? Próximo da célula que está produzindo, tá certo? Então, se uma molécula, estou exagerando isso didático só para vocês entenderem, tá? É muito mais do que isso. Então, uma que estimule você que está lá distante é o suficiente para você conseguir migrar. Mas, professor, como é que essa célula vai migrar? Ela migra em direção a um gradiente de concentração, em direção onde essa substância está mais concentrada. Então, a única molécula que estimulou você, mas neste caminho tem moléculas de maior quantidade. Ela vai migrando em direção a uma grande concentração dessas substâncias. Entendeu como é engenhoso as coisas? Então, não é que o macrófago sabe, não. Ele vai usar, vamos dizer assim, a sua percepção ambiental para poder chegar. Então, como é que eu sei que a infecção está acontecendo lá no dedão do pé e para lá que eu tenho que migrar? Porque as substâncias que estão sendo produzidas como as citocinas estão em maior quantidade naquele ambiente. E essas células têm receptores que elas conseguem sentir esse gradiente de concentração. Tá? Então, essa questão da migração em gradiente de concentração é importantíssima, inclusive para a vida. Né? Então, vejam só para a gente colocar uma coisa mais da nossa realidade. Aqui a Baía do Guajará tem bilhões de litros de água. O peixe fêmea libera os óvulos e o peixe macho os espermatozoides. Como é que eles se encontram nesta grande quantidade de água aqui? Gradiente de concentração. As células espermatozoides, elas são atraídas pela concentração dessas substâncias liberadas pelo óvulo.
Nós, seres humanos, a nossa concepção só foi possível justamente por causa dessa questão do espermatozoide conseguir detectar o gradiente de concentração. Então, quando o óvulo feminino é produzido, ele libera substâncias. Não são mais citocinas, tá, pessoal? São substâncias que ele produz, mas que conseguem estimular o espermatozoide. E agora ele migra em direção ao óvulo. Então, é por isso que ele consegue achar o óvulo. Já tinham pensado nisso alguma vez? Então, é assim dessa forma. Então, essa questão aqui, vocês veem que ela se aplica em diversas áreas, na imunologia, na reprodução humana, na reprodução de outros animais. Então, isso surgiu evolutivamente, perdura, porque foi algo que consegue passar para as próximas gerações, né? É positivo para as gerações. Tá? Então, só para mostrar para vocês. Então, aqui essas citocinas, elas também são elementos moleculares do sistema imunológico, mas os órgãos linfóides não são. E o que eu estou pedindo aqui é os principais elementos, que foram os dois que nós falamos, anticorpos e proteínas do complemento. Interleucina também, então citocinas e interleucinas são elementos moleculares, mas o linfócito T nós já sabemos que ele é uma célula, então ele não é um elemento molecular. Então a correta da questão 2 é a letra E. A terceira, continuei nessa sequência, então perguntei sobre elementos moleculares, agora eu quero saber sobre órgãos linfóides. E órgãos linfóides nós vimos que nós temos os principais e os secundários. Eu mostrei uma figura na aula para vocês que eles estão distribuídos estrategicamente, né? Principalmente nas portas de entrada de antígeno. Então, nós vimos trato respiratório superior, gastrointestinal, gênito urinário. Então, mostrei lá na figura para vocês que nessas portas de entrada eu tenho muito o quê? Muito linfonodo presente ali, esses linfonodos albergando todos os elementos do sistema imunológico. Células, proteínas do complemento que estão circulando, anticorpos, tá? Então, sobre esses órgãos linfóides, e dentre eles nós vimos o órgão linfóide que está dentro do tecido, principalmente dentro das mucosas. Então, minha pergunta é, quais os órgãos linfóides predominantes na mucosa gastrointestinal, que é uma porta de entrada, tá? E um desses órgãos linfóides é a placa de Pey, que está lá dentro da mucosa gastrointestinal. Eu mostrei uma figura para vocês de um corte histológico, e todos aqueles pontos lá são o que a gente chama de placa de Pey. Então, é um órgão linfóide que alberga os elementos para impedir a entrada desses antígenos. Na verdade, é evitar, né? Que órgão linfóide e nenhum outro elemento impede a entrada de antígeno. Se impedisse, nós não teríamos infecção. Mas eles ficam vigilantes, porque é mais fácil reter, é mais fácil eliminar no início, na entrada, do que depois que ele já está estabelecido. Nós não podemos esquecer, e nós vamos trabalhar isso em microbiologia, que nós vamos trabalhar com antígenos vivos, que no caso são micro-organismos. E seres vivos, nós sabemos que eles fazem de tudo, né? Se eles permanecem hoje viáveis, é porque eles também têm mecanismos de sobrevivência. Tá? Então, nós vamos ver, quando conversarmos sobre microbiologia, que vai ser um embate grande entre esses seres vivos, que também são antígenos, e o sistema imunológico. Inclusive, alguns deles, principalmente os patógenos, eles conseguem subverter a resposta imunológica. Então, ele impede fagocitose, ou então, quando ele é fagocitado, a célula fagocítica não consegue destruir ele. Tá? Então, eu vou puxar ainda a imunologia para dentro da microbiologia, vou dar aplicabilidade para vocês dentro da área. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma tuberculose, que vocês sabem que é difícil de tratar, né? O tratamento é longo, é persistente, e muitas das vezes, quando você não trata, você tem recidivas dessa infecção. Então, isso aí tem um papel preponderante de quê? Do micro-organismo, que é o Mycobacterium tuberculosis. Ele é um micro-organismo que se multiplica lentamente, ele é um micro-organismo que subverte fagocitose. Então, não tem uma resposta imunológica satisfatória para eliminar aquele antígeno. Então, nós vamos ver, quando conversarmos sobre isso, que é um embate muito grande entre o ser vivo, o micro-organismo, que também é antígeno, e o meu sistema imunológico. Tá? Então, vejam, se eu sou ser vivo,
Muitas das vezes, para nós entendermos isso, eu tenho que me colocar no lugar daquele micro-organismo. Então, muitas das vezes, nós vamos nos colocar no lugar dos micro-organismos, uma bactéria, por exemplo. Então, qualquer micro-organismo, o que é que ele quer? Um ambiente propício para sobreviver. Ó, nós chegamos aqui reclamando da temperatura. Né? Por quê? Porque a temperatura incomoda nós que somos seres vivos. Você acha que o micro-organismo também não vai incomodar a temperatura? Não vai influenciar na sobrevivência ou não dele? Vai. Então, lógico que eles são um pouco mais práticos. Por exemplo, a gente suporta uma variação de temperatura grande. O micro-organismo não. Variou 1 grau, 2 graus, ele pode morrer. Então, por isso que ele se desenvolve em determinados locais especificamente e ele quer encontrar um ambiente propício, com temperatura adequada, pH adequado, tá? Que tenha nutrientes para ele sobreviver. Eu pergunto, se nós nos colocarmos agora no lugar, nós seres vivos, nós não queremos isso também? Nós queremos um local adequado, com temperatura adequada, luminosidade adequada, nutriente adequado, tá? Então, muitas das vezes nós nos colocamos, porque somos seres humanos, somos seres um pouco mais complexos, como o mais importante, mas nós todos somos seres vivos, independente se é um micro-organismo unicelular ou se somos nós que somos um pouco mais complexos, tá bom? Então, só para mostrar que tudo isso da imunologia, ela também vai estar presente aqui dentro da microbiologia. Então, essa placa de Peyer é o órgão linfóide que está dentro da mucosa, principalmente da mucosa gastrointestinal. As outras, baço. Baço não está presente na mucosa, baço é um órgão específico, né? Então não está dentro da mucosa. Medula do timo. O timo nós vimos que é o órgão linfóide principal que matura linfócito T. Linfonodos inguinal é a região inguinal, não está na região gastrointestinal. Apesar de na região gastrointestinal eu mostrei para vocês que tem linfonodos também, tá? Mas ele não, o inguinal é região inguinal. Isso é importante, apesar de ser apenas uma palavra inguinal, mas eu tenho que saber, porque isso me remete a determinar em que local esses linfonodos estão presentes, eu mostrei para vocês. Isso é importante para o dia a dia de vocês, para o exame físico, por exemplo. Então, você vai palpar, né, linfonodos e saber a região que ele está presente para eu poder palpar na região adequada para poder definir se ele está infartado ou não. Medula óssea, letra E, ela é o órgão linfóide principal junto com o timo que nós falamos. Então, aqui a correta é a letra D. A quarta questão, não é um elemento do sistema imunológico, mas os antígenos, eles andam paralelamente, afinal de contas, o antígeno é o objeto de busca, é o objeto de combate desses elementos do sistema imunológico. E nós gastamos um certo tempo falando sobre os antígenos. Nós vimos que eu tenho antígeno desde os mais simples até os mais complexos. Nós vimos que o que caracteriza um antígeno é a complexidade, a estranheza da molécula, a complexidade química dessa molécula, o tamanho dessa molécula, são fatores que influenciam se este antígeno vai promover ou não a resposta imunológica. Então, eu dei de forma aleatória para vocês o exemplo de 2 antígenos, dos extremos dos antígenos, uma fuligem de carro que é simples, que não vai induzir uma resposta imunológica, né? Pelo contrário, a fuligem vai ser eliminada e acabou ali. E eu dei os superantígenos, que é o máximo que a gente pode encontrar sobre os antígenos, que é aquela molécula que induz uma resposta imunológica exacerbada. Eu dei como exemplo para vocês o veneno da serpente, que seria lá uma proteína grande, complexa, quimicamente, estranha para o meu sistema, e ela é capaz de induzir a resposta imunológica. Então, nós demos alguns conceitos sobre esses antígenos e vimos o que é um imunógeno, né, que é aquele capaz de induzir uma resposta imunológica, e é isso que eu perguntei para vocês. Imunógenos são antígenos capazes de induzir uma resposta significativa. Então, o antígeno que tem essas características, é grande, é complexo quimicamente, é estranho, ele vai induzir uma resposta imunológica. Pessoal, por que a fuligem do carro não induziu? Eu expliquei para vocês. Porque ela não é complexa,
ela é estranha, mas é formada basicamente de carbono, e nós temos muito carbono, tá? Então, por isso que não vai induzir. Diferente do veneno da serpente, que é um superantígeno, né? Que vai induzir uma resposta imunológica devido ele possuir todas essas características moleculares. Antígeno, nós vimos que não necessariamente é um ser vivo ou micro-organismo, não precisa ser uma bactéria para ser um antígeno, não. É um fragmento dela que vai ser considerado estranho, tá? Quando nós formos ver lá as estruturas bacterianas, nós vamos ver que eu tenho diversas estruturas bacterianas que também nós temos na nossa célula. Na célula bacteriana tem DNA, nós temos DNA, então nós vimos, inclusive, que o DNA não é um antígeno que induz resposta imunológica satisfatória, porque também nós temos. Então, seria interessante eu aprender a reconhecer ou eu montar uma resposta exacerbada contra material genético. Em determinado momento, eu poderia montar contra o meu próprio, né? Contra os meus elementos próprios, e isso não é interessante. Então, os imunógenos são aqueles capazes de induzir uma resposta imune significativa. Vamos ver as outras questões. B. Resposta imune secundária caracterizada pela permanência do antígeno na mucosa. Pelo contrário, eu não quero que permaneça o antígeno, eu quero eliminar o antígeno, né? E resposta secundária, inclusive nós falamos que ela é muito mais eficiente, porque quando eu já estou entrando em contato pela segunda vez com o antígeno, eu já aprendi a reconhecer aquele antígeno, eu já tenho anticorpos, eu já tenho subpopulações de linfócitos que conseguem reconhecer aquele antígeno, então a resposta ela será muito mais eficiente. Se ela é muito mais eficiente, não tem como esse antígeno permanecer por muito tempo no meu sistema. Tá? Então, incongruente aí não é essa a questão. Letra C. Antígenos simples que estimulam significativamente o sistema imunológico aí é contraditório, porque um antígeno simples, eu acabei de falar para vocês, ele não induz satisfatoriamente o sistema imunológico. Letra D. Tipo de resposta capaz de produzir anticorpos duradouros, isso não é característica de imunógenos, né? Isso aí é tipo de uma resposta imunológica, que na verdade é o final da resposta imunológica, quando eu produzo os anticorpos. Quem faz isso é os linfócitos B. Então não tem a ver com os imunógenos. Os imunógenos eles vão induzir essa resposta e no final haverá a produção dos anticorpos ou a montagem da resposta imunológica, que é o que a gente comenta. Nessa questão de anticorpos duradouros, alguns antígenos eles induzem resposta imunológica à produção de anticorpos, mas esses anticorpos eles não são duradouros, eles não permanecem por muito tempo. Então, por exemplo, algumas vacinas, vamos trazer aqui para dentro da nossa área, algumas vacinas elas precisam de mais de uma dose, certo? Alguém que trabalha na área tenha conhecimento disso? Então, tem vacinas que eu tenho que administrar quantas doses? 2, 3 doses. Ou seja, para eu estimular continuamente ou por um período do sistema imunológico para ele produzir anticorpos que permaneçam. E essa molécula permaneça circulando por um longo período. Tá? Então, alguns antígenos de vacinas que são tirados de micro-organismos, eles induzem uma resposta imunológica e os anticorpos ficam duradouramente no meu sistema. Outros não. Tá? Então, esses que não são, eu induzo consecutivamente, vamos dizer assim, para que ele produza uma maior quantidade de anticorpos e que esses anticorpos permaneçam. Por exemplo, vacina da febre amarela, não sei se ainda é isso, mas a gente vacina e fica imune, vamos dizer assim, por quanto tempo? 10 anos. Outras vacinas pela vida toda, né? Então, por exemplo, febre amarela, permanecem esses anticorpos duradouramente por um longo período. Mas depois, o que eles vão fazer? Vão diminuir. E aí, se eu quiser manter a minha resposta imunológica, o que é que eu faço? Uma nova dose. Estimulo novamente o meu sistema a produzir esse anticorpo. Então, quando eu falo aqui produzir anticorpos duradouros, significa que eles vão produzir, a produção desses anticorpos eles vão permanecer por um longo período. Tá? Então, vejam que isso que nós falamos aqui tem aplicabilidade aqui dentro da área de vocês. Né?
Então, por que eu estou aplicando 3 doses de vacina? Porque um estímulo apenas, não é suficiente para produzir uma resposta duradoura. Se a gente falar em resposta primária e secundária, tem a ver aqui com vacina também, porque, vamos lá, alguém tem ideia de uma vacina que seja mais de uma dose? Para a gente exemplificar aqui. Tríplice viral. São quantas doses? 3 doses. Ela imuniza contra quais vírus? Cachumba, rubéola, sarampo, cachumba e rubéola. 3 vírus, né? Então, eu faço a minha primeira dose com quanto tempo de vida? É criança que faz? De 3 em 3 meses. Então, com 3 meses, ela vai fazer a primeira dose. Tá. Aí, na primeira dose, eu estou inserindo naquele sistema pedaços desse vírus. Tá? Eu não sei se é uma vacina inativada, de vírus atenuado, enfim. Mas ela tem uma substância que é do vírus e que vai estimular o sistema imunológico. Então, quando eu fiz a primeira dose, eu pergunto, de forma controlada, ela vai desenvolver a infecção? Não. Porque o que eu estou colocando, o antígeno que eu estou colocando lá dentro daquele sistema na quantidade conhecida, não é um micro-organismo vivo e ele não é capaz. Então, uma proteína não vai desenvolver infecção. Então, uma proteína do vírus da rubéola, por exemplo, ele não vai desenvolver, mas ele vai estimular o sistema imunológico a reconhecer aquela proteína. E aí, quando o vírus verdadeiro entrar, e o vírus verdadeiro vai ter essa proteína, o sistema imunológico já sabe reconhecer aquela proteína. Então, na primeira dose que eu dei, houve uma estimulação, houve a produção de uma resposta imunológica? Sim. Houve produção de anticorpos? Também. E aí eu já tenho o que eu chamo de resposta primária. E a primeira vez que o meu sistema está entrando em contato com aquele antígeno. Ok? Na segunda dose, com 6 meses, vocês vão concordar comigo que eu já tenho uma resposta montada, certo? A ação vai ser mais eficiente ou não vai? Vai. Porque já tomou a primeira dose, porque o meu sistema já aprendeu a reconhecer aquilo eficientemente. Eu já tenho anticorpos. Então, as subpopulações de linfócitos T vão entrar em ação, os anticorpos produzidos da primeira vacinação vão entrar para bloquear aquilo. E é lógico que eu falei para vocês que, paralelamente, eu vou produzir novos elementos também. Vou produzir novos anticorpos, vou produzir novas subpopulações de linfócitos T. E aí, da segunda vez, eu já tenho um exército, vamos dizer assim, mais preparado, mais consistente para combater. Mas ainda não é o suficiente. Aí eu faço a administração da terceira dose, que é com 9 meses. E aí, com 9 meses, é como se fosse um terceiro contato, né? Então, estou estimulando 3 vezes. E aí, com o terceiro contato, eu já tenho lá a produção de anticorpos que vão perdurar, é a vida toda que dura, né? Só é nessa fase da vida e depois você fica imunizado. Tá bom? De onde é que vem esse conhecimento imunológico, conhecimento de antígenos? Só campanha, né? E as campanhas vão servir para evitar que o vírus circule, para fazer uma cobertura vacinal do maior número de populações e para manter aquela criança com os elementos prontos para trabalhar. Tá? Então, quando eu falo nessa questão de anticorpos duradouros, é nesse sentido aqui que eu quero falar. E a letra E, apitenos introduzidos no corpo humano, induzindo uma resposta imune significativa. Apiteno é o termo para antígeno que não induz resposta imunológica. Tá? Então, a fuligem, lá que eu dei como exemplo, você seria um apiteno. Né? A sujeira, pó, né, poeira, seria o exemplo de um apiteno. É uma substância que não induz. E algumas pessoas, sim, os alérgicos, sim, mas na maioria da população, não. A quinta questão, quais são as características de um antígeno indutor da resposta imunológica? Na verdade, é a contemplação do pionino lácteo, que é um imunógeno, é aquele capaz de induzir a resposta imunológica. Então, quais são as principais características desse imunógeno, dessa antígeno capaz de induzir uma resposta imunológica? Essas características que eu falei para vocês. Estranheza, primeiro, antígeno,
o conceito já diz, é algo exógeno, algo que não faz parte do nosso sistema. Então, estranheza, alto peso molecular e composição química complexa. Antígenos que têm essa característica são antígenos capazes de induzir uma resposta imunológica e, por isso, são considerados imunógenos. Letra A. B. Baixo peso molecular. Se tem baixo peso molecular, é simples, é uma molécula simples. Simplicidade química? Não. Isso faz parte lá dos apitenos. Fazer parte do corpo humano e alto peso molecular. O que faz parte do corpo humano, o que faz parte do nosso sistema, ele não é considerado um antígeno. Concorda comigo? Ele é considerado substâncias próprias. E alto peso molecular. Nós temos também proteínas que têm alto peso molecular, mas elas são próprias. Nós vimos que quando determinada célula sofre maturação, ela consegue reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. Na verdade, ela aprende a reconhecer o que é próprio e não próprio. Então, por exemplo, o linfócito T, que é produzido lá na medula óssea, que sai imaturo e vai sofrer maturação lá no timo, é lá que ele vai sofrer a aprendizagem de reconhecer o que é próprio e não próprio. Isso também nós vimos. Presença de material genético intracelular, eu acabei de comentar aqui para vocês. Material genético ele não é um bom indutor de resposta imunológica. E ainda mais que é material genético intracelular. Eu cheguei a comentar isso com vocês. Tem algum elemento do sistema imunológico que entra na célula para combater ela de dentro para fora? Não. Ele combate coisas superficiais. Ele reconhece antígenos superficiais. Ele não vai entrar na célula. E o material genético ele não é um bom indutor de resposta imunológica, eu já expliquei para vocês ainda há pouco, a não ser que ele esteja fora da célula, a não ser que ele esteja como fita simples, a não ser que ele esteja como fita simples complexado com uma determinada proteína. Aí ele é capaz de induzir a resposta imunológica. Tá? Mas intracelular, não. Letra E. Presença essencial de lipídio na sua constituição. Nós vimos que os principais antígenos eles são proteicos, eu falei isso para vocês. Então, a maior quantidade de antígenos que vão entrar em contato na nossa vida são proteínas. Depois vem os lipopolissacarídeos. Então, não essencialmente tem que ter lipídio na sua constituição. Tá? Ele pode ser proteico, ele pode ser material genético que não tem lipídio, por exemplo, ele é capaz de induzir mesmo que basicamente a resposta imunológica. Então, esse conhecimento de saber que é proteína que normalmente induz uma resposta imunológica é que eu levo em consideração para construir uma vacina, por exemplo. Se vocês já viram nos jornais, eles estão tentando construir a vacina para o coronavírus, né? O que eles pegaram? Material genético do vírus? Não. Eles pegaram aquela proteína que forma a coroa, né? Quando eu for falar de estrutura viral, eu vou mostrar isso para vocês. Eles pegaram uma proteína que está na superfície do vírus, que é essa que induz resposta imunológica. Então, eles estão trabalhando com proteínas superficiais, não trabalhando com coisas internas. Estão trabalhando com coisas de superfície. E é isso que o meu sistema imunológico reconhece. Se eu produzir uma vacina com substâncias de dentro de uma célula, não vai produzir uma resposta imunológica satisfatória, porque nenhum elemento, como nós vimos, entra na célula para fazer isso. Então é por isso que eu pego coisas superficiais. Proteínas, então glicoproteínas de superfície, isso nós vamos falar quando nós falarmos lá da estrutura viral. A sexta questão, os anticorpos são constituídos estruturalmente de... Nós falamos de anticorpos e vimos as suas estruturas, né? É uma glicoproteína, na verdade é uma proteína que tem açúcares, né? Ligado lá na cadeia pesada. Então, estruturalmente é isso. Como ele é estruturalmente? Ele é uma cadeia, ele é aquela forma de Y que eu mostrei para vocês. Então, vejam que isso é o básico que eu preciso saber. Cadeias leves e cadeias pesadas, e essas cadeias leves e pesadas são ligadas por pontes de sulfeto que eu mostrei para vocês lá. Lembra que eu mostrei que esse anticorpo que tem cadeias leves e cadeias pesadas, eles estão ligados por pontes de sulfeto? E que essa ponte de sulfeto está relacionada à plasticidade dessa molécula? Lembra que eu falei para vocês, olha,
Se o anticorpo fosse rígido, ele só se ligaria em antígenos que estão próximos. Mas eu mostrei uma figura para vocês que ele pode se ligar em antígenos próximos, e se esses antígenos estiverem mais separados, ele tem a plasticidade e é capaz de se ligar a antígenos um pouco mais próximos. Tá? Então, essa plasticidade ela é conferida por essa ponte de sulfeto, que é a característica, que é a estrutura, que é o constituinte estrutural dessa molécula de anticorpo. Cadeias leves e cadeias pesadas e as pontes de sulfeto. Tá? Isso é o básico do básico. Letra A. Epítopos e cadeias de aminoácido. Cadeia de aminoácido tem porque ele é uma proteína. Mas epítopo é a região do antígeno que esse anticorpo se liga. Eu falei isso para vocês. Então, se essa minha mão aqui é um epítopo, aliás, é um antígeno, tem uma região apenas que o anticorpo vai se ligar. E esta região que ele se liga eu chamo de epítopo. Então, epítopo é a região do antígeno na qual o anticorpo se liga. Tá? Então, não faz parte de quem? Da molécula, não é a estrutura do anticorpo. 4 cadeias leves e pontes de sulfeto. Não, ele tem 4 cadeias, mas 2 leves e 2 pesadas. 2 cadeias pesadas e região de dobradiça. Então, ele não tem só 2 cadeias pesadas, ele tem 2 pesadas e 2 leves. E, apesar de ter essa região de dobradiça. Proteínas rígidas de cadeia pesada, acabei de falar para vocês. A molécula do anticorpo ela não é rígida, ela tem plasticidade, ela consegue fazer essa movimentação. Tá? A correta aqui é a letra E, cadeias leves e pesadas e ponte de sulfeto. A 7ª questão, que trata sobre ainda anticorpos. Eu falei para vocês que anticorpos ele não tem função efetora. Ele não destrói nada, a função dele é reconhecer antígeno e ligar. E essa ligação serve para bloquear o antígeno e serve para opsonizar. Então, opsonizar significa revestir uma superfície com anticorpos. Então, se essa minha mão aqui é uma bactéria e eu já tenho anticorpos contra ela, os anticorpos vão se ligar em toda a sua superfície. E esse revestimento de superfície a gente chama de opsonização. Então, o termo opsonização está relacionado ao revestimento promovido por anticorpos na superfície de antígeno. Que não necessariamente precisa ser um micro-organismo. Pode ser proteínas, pode ser toxinas, tá? Pode ser um ser vivo multicelular como o euminto, por exemplo. Então, opsonização é o revestimento promovido por anticorpos na superfície de antígenos. Letra A. Processo de formação de anticorpos? Não, não é opsonização. Formação de poros na superfície da célula-alvo, isso é proteínas do complemento, isso é sistema complemento. Destruição efetiva da célula-alvo pelo anticorpo, eu falei isso exaustivamente para vocês. Anticorpo não tem função efetora, ele não vai destruir nada. Ele liga, ele bloqueia, ele opsoniza, e esse bloqueio e opsonização faz com que ele fique parado na superfície, e isso vai estimular outros elementos do sistema imunológico a entrar em ação. Então, aqui eu tenho uma bactéria, o anticorpo se ligou na superfície, ele vai ficar parado lá. Se eu não tivesse nenhum outro elemento do sistema imunológico, ele só ia ficar bloqueado ali. Ele não ia conseguir destruir. Mas agora, ele parado, ele recruta. Simplesmente ele ficar parado, ele tem a capacidade de recrutar células fagocíticas, de estimular a proteína do complemento. Lembra lá da via clássica, quando o anticorpo se liga, ele começa a estimular a proteína C1 a fazer quebras sucessivas das proteínas? Tá? Então, ele não tem função efetora, mas ele medeia a resposta de outros elementos. Ele sinaliza para o macrófago fagocitar, ele sinaliza para as proteínas do complemento começarem a sofrer quebras sequenciais para formar um poro lá na superfície daquela célula. Tá? Então, entrou bactéria e bloqueou. Se ligou, opsonizou, as proteínas do complemento se ligam, vão fazer aquela cascata que eu mostrei para vocês, até no final formar um poro lá na superfície da célula. Aí eu pergunto para vocês, quem matou a célula? Foi o anticorpo ou foi as proteínas do complemento? As proteínas do complemento, que foi elas que formaram o poro na superfície da célula, promovendo a sua destruição.
Então, por aí, por esse exemplo, a gente tira que anticorpo não tem função efetora, mas tem um papel preponderante, como nós vimos, de bloquear, de opsonizar. Então, ele não faz destruição efetiva, degranulação dos mastócitos sobre os antígenos. Não significa isso. Quem degranula são células. Apesar de os granulócitos eles serem estimulados por anticorpos para fazer essa produção. Mas isso não significa opsonização. A letra 8, aquela situação que, inclusive, eu comentei com vocês na revisão, né? Então, a anamnese e o exame físico são coisas diferentes, né? Bem parecido, como o senhor comentou. Não, eu digo assim, o termo anamnese e exame físico. Anamnese é a entrevista, não é isso? Sim. É porque eu não estou da área de vocês, mas eu procuro pegar isso aqui. Então, a anamnese é a entrevista que você faz com o paciente. E o exame físico é literalmente você palpar, né? Auscultar, não é isso? Tá certo? Então, após a anamnese e exame físico de uma criança de 7 anos, a enfermeira notou a presença de amígdalas hiperemiadas. Mesmo exemplo, tá? Então, você vai lá, pergunta onde ele mora, faz o exame físico, ausculta, pega uma espátula de madeira e olha lá a garganta dele, olha as amígdalas e vê que ela está hiperemiada e com presença de pus. Você palpa e vê nódulos entumecidos na região do pescoço. Esses nódulos são o quê? Os órgãos linfóides, chamados o quê? Linfonodos infartados. Tá? Então, só para mostrar que tudo isso que está falando tem uma aplicabilidade. Elevada a produção de anticorpos? Nada disso que eu coletei de informação me dá essa informação. Agora, se eu tivesse solicitado um exame, como é que a gente chama? Para verificar se a pessoa teve contato ou não. Sorologia. Se eu, como enfermeiro, tivesse solicitado uma sorologia e eu visse o número de anticorpos, aí eu posso ver se está aumentado ou diminuído, tá bom? Mas ainda não tem relação com essa situação que a gente está se apresentando, aqui. Multiplicação de antígenos nessa região, indiretamente sim, mas não é o antígeno que eu estou palpando, eu estou palpando o órgão linfóide que infartou devido ao antígeno, tá? Aumento da funcionalidade do timo, o timo não tem essa funcionalidade. A funcionalidade é maturar linfócitos T. Aumento de tecido linfóide da mucosa? Não, né? Mucosa é aquele que eu falei para vocês, placa de Pey, malte, balte, que são tecidos linfóides associados à mucosa. Então, nessa situação aí, só para instigar vocês a mostrar a aplicabilidade e aumento dos linfonodos que foram infartados pela resposta imunológica. 10. Levando em consideração o sistema complemento e as suas vias de ativação, determine como ocorre a ativação da via alternativa. Nós vimos 3 vias, eu mostrei para vocês o que difere delas, as proteínas envolvidas e como cada via desta inicia, porque a partir da C5 para frente todas são iguais, que é a via comum que eu falei para vocês. E o que eu pergunto aqui para vocês é como ocorre a ativação da via alternativa. Então, a via alternativa ela ocorre através da hidrólise espontânea de C3. A via clássica pela indução do anticorpo e a via da lectina pela presença de manose na superfície do microorganismo. Então, inclusive, na revisão eu falei para vocês, você tem que conhecer as 3 vias, mas você tem que saber cada ponto dessa, como inicia, como termina, quais são as proteínas formadoras do complexo de ataque à membrana, tá? Então, aqui na via alternativa é através da hidrólise espontânea de C3. Ocorre através da formação de complexo de ataque à membrana? Não. Isso já é o final e não a ativação. Ocorre através da ativação pelo anticorpo da proteína Q1. Isso aqui é via clássica. Ocorre através da formação espontânea de C5 convertase? Não existe formação espontânea, né? Existe hidrólise espontânea, mas formação não. Essas proteínas já estão presentes. E as convertases elas vão ser formadas pela quebra, por fragmentos de outras proteínas. Através da ativação da proteína MBL, que é a ligadora de manose, não. Isso aqui é a via da lectina.
E, finalmente, a última questão, quais enzimas participam da via alternativa do sistema complemento, que é a que a gente estava trabalhando aqui. Então, quais são as proteínas que funcionam como enzimas? O fator B, porque, vejam, quando ocorre a hidrólise espontânea de C3, eu não tenho nenhuma enzima participando nesse início. É uma molécula de água que vai hidrolisar essa proteína, tá? E molécula de água não é enzima, concordam comigo? Mas depois que ocorre a hidrólise, ela vai se ligar ao fator D, que é uma proteína, aí começa a entrar em ação a primeira proteína que tem função enzimática, que é o fator D. E depois, no decorrer, vai ter aquelas quedas e multiplicação inicial e vai formar lá no caminho intermediário a C3 e a C5 convertáveis. Como acontece também para as outras vias. C5, C3 e C5 convertáveis participam das três vias. São enzimas que participam das três vias. O que muda é as enzimas iniciais, que aqui vai ser, na alternativa, o fator B, na via da lectina, a AMBL, e na via clássica vai ser a C1, que vai ter função enzimática. Tá? Então, aqui vamos lá. Letra A, C1, C3 e C5 convertáveis. Isso é via clássica. Tá? C1 ganha função enzimática para quebrar e depois vai formar C5, C3 e C5 convertáveis. Fragmento C4A é um fragmento que não participa de função enzimática, aquele que vai cair em meus líquidos corpóreos e cumprir outra função, estimular fagócitos, por exemplo. E MAC é o complexo de ataque à membrana, ele não é uma enzima. São proteínas simplesmente que são inseridas na membrana para formar um poro na superfície. Fragmento de C2 também não participa, vai para o microambiente tecidual. E complexo de ataque à membrana também não é enzima. MBL faz parte da via da lectina. C3 e C5 convertáveis. Então, essa aqui é a via da lectina. E o que eu estou pedindo aqui para vocês é a via alternativa, que é formada pelas enzimas fator B, C3 e C5 convertáveis. Tá? Essa é a nossa prova. Dentro de tudo que nós conversamos aqui em sala de aula, não tinha nada de estranho, nada de complexo. Eu procurei colocar... A revisão eu faço voltado para dentro da prova. Então, você já sabe agora como é o sistema, que essa disciplina vai também permanecer para a segunda verificação. Então, eu peço que vocês se preocupem mais com o conhecimento, mais de deixar a ideia organizada de vocês na cabeça de vocês, do que se preocupar em simplesmente em pontuação, em prova, porque isso é o mínimo, né? É o de menor importância que tem dentro da formação de um aluno. Tá certo? Então é isso. Na nossa próxima aula, a gente já vai dar continuidade. Na próxima aula, eu ainda vou falar de imunologia, porque eu tenho dois assuntos que vocês precisam para dentro da área de vocês. Tá? Que é a histocompatibilidade, né? Vamos aprender como é que o sistema imunológico rejeita um determinado órgão, um determinado tecido, transplantado de uma pessoa para outra. Então, agora nós já temos conhecimento teórico sobre imunologia, que vai ser importante para nós entendermos como é que acontece essa rejeição desses tecidos. Tá? Então, é isso que eu vou falar para vocês. E hipersensibilidade também, que é quando o sistema imunológico ataca o próprio. Então, esses dois assuntos são importantíssimos para a área de vocês. Não deu para nós terminarmos aqui, nós vamos completá-los nas próximas aulas. Tá certo? Não vai estar na prova, mas como eu acabei de falar para vocês, a nossa preocupação a partir de agora não é prova, e sim conhecimento. Tá? E depois a gente já vai emendar na microbiologia para a gente dar a nossa continuidade. Tá bom? Por hoje é isso. Obrigado. Deixa eu ver se tem alguém. Não, estou só eu. Essa gravação eu vou postar na plataforma e para que outros alunos que não estejam presentes tenham acesso. Mas agora nós já sabemos que vamos retornar, né? Algumas pessoas ainda vão ficar em casa, por serem um grupo de risco, alguma coisa assim. Então, a gente vai gravar a aula, vai dar aula aqui presencial e vai gravar ao mesmo tempo, tá? As aulas práticas, vocês não tinham subdivisão, né? A turma, né? Tinha?
agora é todo mundo, certo? Então pronto, é isso. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigada.